Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que alegria encontrá-lo diante do televisor agora, para nesses 5 minutos refletir conosco elementos tão importantes da nossa fé católica apostólica romana, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Formar a consciência. Estamos tratando desse argumento já há dezenas de programas e hoje vamos colocar uma situação bastante prática. Todos os dias devemos fazer escolhas, devemos decidir o que deve ser dito, o que deve ser feito, o que deve ser evitado. Situações que exigem de nós a aplicação de princípios da nossa consciência. No caso dos cristãos, que deve ser retamente formada, ou seja, à luz da palavra de Deus, da lei divina que Ele impregnou na nossa consciência, mas que se encontra também objetivamente na palavra de Deus escrita como lida, como interpretada pela Igreja. Mas em situações difíceis, onde as coisas não são muito claras, onde os critérios existem, sem dúvida alguma, mas muitos outros elementos não se esclareceram e nós devemos decidir, ou somos chamados a aconselhar os outros a decidir. O que a Igreja nos apresenta nessa situação dramática, nessa situação difícil? Na continuidade do parágrafo 1787, comentado no programa anterior, vejamos agora o que diz o Catecismo no parágrafo seguinte e teçamos depois alguns comentários. Para isso, o homem esforça-se por interpretar os dados da experiência e os sinais dos tempos, graças à virtude da prudência, aos conselhos de pessoas sensatas e à ajuda do Espírito Santo e dos seus dons. Dados da experiência. Sem dúvida alguma, as experiências que nós vivemos, elas nos ajudam, seja recordando equívocos que tomamos em situações parecidas e que não podem ser aconselhados, hão de ser recordados para que novos erros não venham a acontecer. Seja também de experiências positivas, válidas, decisões justas e acertadas que foram tomadas em situações parecidas. Segunda situação, os sinais dos tempos. Expressão genérica que indica Deus sempre aponta elementos, indícios, realidades que somos chamados a refletir, a conjugar, a confrontar. E na análise desses sinais, Deus sempre tem um recado, está sempre a nos dizer, a nos advertir, a nos indicar, a nos sugerir a decisão a ser tomada. E outros elementos também igualmente importantes, a prudência, que é uma graça do Espírito Santo por meio da qual evita-se a precipitação, toma-se a decisão ajustada, adequada, oportuna, a mais favorável, a mais benéfica naquela circunstância, naquele contexto. Conselhos de pessoas provadas. O conselho também é um dom do Espírito Santo. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Pede um conselho, esse jovem, a nosso Senhor Jesus Cristo. E, finalmente, a vontade de Deus expressa na lei divina, a ajuda do Espírito Santo e dos seus dons, um socorro poderoso, um auxílio valioso que nos ajuda a tomar a decisão certa nas situações mais difíceis da nossa vida.